Esses são os icebergs de Lost Media mais obscuros da internet. E hoje vamos explorar apenas as camadas mais profundas. As fitas de Armin Maio. Armin Maio, um técnico de informática alemão, ficou conhecido como o canibal de Rothenburg, depois de canibalizar um homem chamado Bernd Brandes em 2001. Maio havia conhecido Brandes na internet e ambos combinaram o encontro para que o assassino fosse filmado. Maio gravou todo o crime, incluindo a e usou as fitas como prova no seu julgamento, que resultou em prisão perpétua. As gravações nunca foram divulgadas ao público por causa de seu conteúdo extremamente violento e perturbador. Apenas transcrições das fitas foram disponibilizadas à mídia, descrevendo detalhadamente o planejamento, a execução e as justificativas de Maio para o crime. Mickey e Minnie Mouse em cenas. Pouco antes de completar 35 anos, Walt Disney recebeu a proposta de seu irmão Roy para organizar uma festa surpresa. Os funcionários da Disney concordaram e, segundo relatos, 2 animadores anônimos decidiram divertir os presentes ao criar um curta-filme em que Mickey e Minnie tinham relações sexuais. Quando o curta foi exibido, Walt fingiu rir, elogiou a qualidade da animação e perguntou quem o havia produzido. Assim que os autores se identificaram, ele os dispensou imediatamente e saiu do prédio. Disse que, ainda naquele momento, Disney ordenou que todas as cópias existentes fossem destruídas, embora não se saiba ao certo se alguma gravação sobreviveu. O primeiro jogo erótico hardcore do mundo. Em 1994, a desenvolvedora alemã CDP lançou, através da editora CDV Software Entertainment, o que foi anunciado como o primeiro jogo erótico hardcore para PC. A campanha publicitária usava imagens explícitas e linguagem direta para chamar a atenção, prometendo uma experiência adulta sem censura. O enredo acompanha um jovem chamado Machat, que deve satisfazer os desejos de diversas mulheres em uma cidade fictícia, interagindo com elas e participando de atos sexuais. Apesar de seu apelo controverso, o título conseguiu um pequeno público na Europa, mas acabou sendo proibido em vários países por seu conteúdo explícito. O código-fonte original do jogo desapareceu ao longo dos anos, e hoje não há como jogar ou relançar a obra, já que o material nunca foi preservado oficialmente. All My Baby's Mamas, série de reality show da Oxygen. Em 2013, a rede Oxygen anunciou All My Baby's Mamas, um reality show que pretendia seguir o rapper Shawty Lo, suas 10 baby mamas e seus 11 filhos. Desde o início, o programa recebeu forte resistência. Críticos e ativistas consideraram a proposta exploradora e reforçadora de estereótipos negativos sobre famílias afro-americanas. A reação popular incluiu petições e protestos, levando a Oxygen a cancelar a transmissão. Embora o programa nunca tenha ido ao ar, alguns trailers e trechos vazaram na internet, oferecendo um vislumbre do que teria sido. Programa da KKK para crianças brancas. Nos anos 1990 ou início dos 2000, surgiu um programa de acesso por cabo chamado The Andrew Show, produzido pela Ku Klux Klan. O programa tinha como apresentador um garoto de 8 anos chamado Andrew, que declarava que o conteúdo era destinado a todas as crianças brancas. Os episódios traziam segmentos sobre orgulho branco, preservação da herança branca e outras ideias supremacistas, contando ainda com participações de membros da própria clã. Bill Cosby, 77. Especial de stand-up nunca lançado. Bill Cosby, 77, era um especial de comédia gravado em julho de 2014 no San Francisco Jazz Center, pensado para estrear na Netflix em novembro do mesmo ano. O título fazia referência à idade de Cosby na época das gravações. Porém, após as inúmeras acusações de abuso sexual contra o comediante, a Netflix postergou o lançamento. O material nunca foi oficialmente divulgado, nem vazou online. Assim, apesar de ter sido filmado, o especial permanece como mídia desaparecida, sem qualquer cópia conhecida disponível ao público. The Cure for Insomnia, filme experimental recordista mundial. The Cure for Insomnia detém o recorde do Guinness de filme mais longo já criado. Lançado em 1987 no School of the Art Institute of Chicago,
O longa combina a leitura de um poema por L.D. Groven, trechos de heavy metal e cenas pornográficas. O objetivo declarado era curar insônias, reprogramando o relógio biológico dos espectadores. Nunca chegou a ser distribuído em formato caseiro, e todas as cópias conhecidas foram consideradas perdidas. A página do IMDb exibe apenas 2 avaliações, de 2002 e 2019, e um fórum no Cayman Design ainda discute a busca pelo filme. Leslie Van Houten e sua relação por cartas com as membro da família Manson, teria mantido, enquanto cumpria a pena, uma correspondência secreta por cartas com um assassino que não fazia parte da seita. As cartas continham conteúdo explicitamente. A identidade do homem nunca foi revelada, mas sabe-se que ele não era integrante da família. A descoberta das cartas ocorreu durante uma investigação sobre a elegibilidade de Van Houten para a liberdade condicional, em 2016. A Babushka Lady. Durante o assassinato de John F. Kennedy, em Dallas, 22 de novembro de 1963, uma mulher de chapéu russo, Babushka, foi vista segurando uma câmera. Por causa do lenço que cobria a cabeça, ficou conhecida como Babushka Lady. Testemunhas afirmaram que ela poderia ter registrado imagens ou vídeos do disparo. A polícia e a comissão Warren investigaram, mas nunca encontraram a mulher nem qualquer gravação. Diversas pessoas afirmaram ser a Babushka Lady, porém nenhuma prova foi confirmada. Children of Loneliness, filme de exploração americano de 1937. Dirigido por Ben Hecht e Charles MacArthur, Children of Loneliness retratava o drama de jovens mulheres forçadas a prostituição em Chicago. O filme gerou controvérsia por sua representação crua da prostituição e por seu tom sensacionalista, mas recebeu boa aceitação de críticos e público, rendendo bons números de bilheteria. Acredita-se que o filme tenha sido perdido devido a um incêndio nas instalações da RK, ou Radio Pictures, ou possivelmente destruído deliberadamente por causa de seu conteúdo polêmico. Não há cópias conhecidas em arquivos ou coleções privadas, tornando-o um dos exemplos mais notórios de filmes desaparecidos da Era de Ouro de Hollywood. Great Temptation, episódio perdido de 1972. Great Temptation foi um game show australiano, exibido na TV entre a década de 70 até 75, apresentado por Tony Barber. Em 72, um episódio que apresentava um competidor memorável e uma polêmica sobre o prêmio concedido foi apagado por engano administrativo. A gravação foi sobrescrita e nunca foi arquivada corretamente. Tentativas de localizar uma cópia falharam. O episódio é considerado perdido e faz parte da história da televisão australiana como um dos raros casos de material que desapareceu por falha de preservação. Filled with EDP 445, série web de 2015. Em 2015, o aplicativo de mídia Golf Media lançou 2 séries web, uma paródia esportiva focada nos Philadelphia Eagles e outra chamada Filled with EDP 445, onde o criador visitava diferentes locais e interagia com moradores de forma cômica. Apenas alguns clipes curtos permanecem disponíveis online. O restante da produção não foi divulgado oficialmente e não há registros de um arquivo completo. The Filthy Five. The Filthy Five era um filme de exploração lançado em 1968 que mostrava 5 mulheres contratadas por um magnata para realizar fantasias sexuais. O conteúdo incluía nudez explícita e atos sexuais, visando o público que consumia esse tipo de produção na época. O filme nunca teve distribuição ampla e desapareceu rapidamente. Não há registros de cópias impressas ou digitais, e a falta de interesse comercial combinada com a natureza escandalosa da obra contribuiu para que nenhuma cópia tenha sido preservada. Baby Shaker, aplicativo iOS banido. Lançado em 2009, o app Baby Shaker provocava o usuário a sacudir o iPhone para fazer um bebê virtual parar de chorar, mostrando um X vermelho sobre os olhos da criança. O jogo recebeu forte condenação de organizações de proteção à infância e foi rapidamente removido da App Store pela Apple. Apesar de ter sido retirado, o aplicativo gerou debate sobre ética em jogos móveis. A única documentação existente são capturas de tela e relatos de usuários que o experimentaram antes da remoção.
de William Kerr, filmagem perdida. Em 21 de dezembro de 1897, William Kerr foi informado após ser condenado pelo assassinato da menina de 8 anos, Stella Williamson. O evento atraiu uma enorme multidão e, raro para a época, foi filmado. A gravação circulou publicamente por algum tempo, mas acabou desaparecendo. Não há registros de onde a película foi arquivada. Acredita-se que tenha sido destruída ou simplesmente perdida ao longo dos anos. Declaração final de Albert Fish. Albert Fish, notório assassino e americano, escreveu várias páginas de notas poucas horas antes de ser executado em 16 de janeiro de 1936. O advogado James Dempsey recusou-se a tornar públicas essas anotações, que supostamente continham descrições grotescas de seus crimes e possivelmente uma confissão adicional. O conteúdo das notas nunca foi divulgado. O que se sabe é que eram perturbadoras e detalhavam atos de violência extrema. A Daughter of the Gods, drama silencioso de 1916. Lançado em 1916, A Daughter of the Gods foi um dos primeiros e mais caros filmes de fantasia da Era Silenciosa, com orçamento superior a $1 milhão. O longa apresentava a atriz Kellerman em diversas cenas de nudez, gerando polêmica e censura na época. Apesar do sucesso inicial, o filme acabou desaparecendo. Cópias foram perdidas por falhas de preservação, possivelmente combinadas com a controvérsia em torno do conteúdo erótico. The Apprentice, bastidores nunca vistos. The Apprentice, programa de competição criado por Mark Burnett e apresentado por Donald Trump, gerou centenas de horas de gravações que nunca foram ao ar. Entre esses bloopers, alegam-se cenas em que Trump teria usado insultos raciais ou comentários indecorosos sobre mulheres. Embora haja rumores de que tais imagens existam, nenhuma prova concreta foi apresentada ao público. Amy Lynn Bradley, fotos da desaparecida em cruzeiro. Amy Lynn Bradley, de 23 anos, desapareceu em 1998 durante um cruzeiro familiar. As imagens mais conhecidas do caso são fotos tiradas a bordo, nas quais ela aparece de biquíni ao lado de uma banda ao fundo. Essas fotos foram amplamente divulgadas na mídia ao longo dos anos. Investigadores acreditam que as imagens podem conter pistas sobre o que ocorreu antes de seu desaparecimento, mas até o momento não revelaram nenhum detalhe conclusivo. O destino de Amy continua desconhecido e as fotos permanecem como um dos poucos vestígios públicos do caso. Legends of the Hidden Temple, incidente no Pit of Despair. Durante as gravações de Legends of the Hidden Temple, um dos episódios do Temple Run nunca foi ao ar devido a um acidente inusitado. Uma competidora, ao entrar no Pit of Despair, sofreu um colapso e vomitou copiosamente, obrigando a produção a interromper as filmagens para limpar o cenário. O trecho nunca foi usado na transmissão e supostamente foi destruído ou perdido nos arquivos da NBC. Não há registros de qual temporada ou episódio específico o incidente ocorreu, mas o caso se tornou uma lenda entre fãs da série. True Source, documento hipotético dos evangelhos. O True Source, também conhecido como seria um documento que teria reunido ditos e ensinamentos de Jesus, usado como base pelos evangelistas de Mateus e Lucas. Apesar de ser crucial para a crítica textual do Novo Testamento, nenhum manuscrito físico foi jamais encontrado. Estudiosos tentam reconstruir o conteúdo de analisando as passagens comuns aos dois evangelhos, mas o documento original permanece inexistente. The Commune, filme inspirado na família Manson de 1970. The Commune foi um longa-metra de 1970 que retratava um grupo de hippies formando uma comunidade no deserto californiano, culminando em um assassinato brutal que espelhava os crimes da família Manson. O filme chegou a ser exibido em alguns cinemas, mas recebeu críticas negativas e foi rapidamente retirado das salas. Não há registro de cópias preservadas. Acredita-se que o filme tenha sido perdido devido à falta de sucesso comercial e ao conteúdo polêmico que poderia ter sido censurado ou destruído. Hoje, apenas cartazes e alguns fotogramas permanecem como evidência de sua existência. Trash, piloto animado de stop motion da Nickelodeon.
Em 1990, a Nickelodeon desenvolveu Trash, um piloto de animação em stop motion criado por Vanessa Coffey e dirigido por Henry Selick. O universo era formado inteiramente por lixo, habitado por criaturas que viviam nesse cenário sujo. O projeto nunca saiu da fase de teste e não foi exibido ao público. Nenhum material desse piloto foi oficialmente liberado. Bull Cassari, monstro coreano de 1962. Bull Cassari, dirigido por Kim Yong-ko, foi um filme sul-coreano de 1962 inspirado em Godzilla. O monstro gigante devastava uma cidade, trazendo sucesso de bilheteria local. Porém, foi consumido por um incêndio nas instalações do estúdio. Hoje, apenas alguns pôsteres e fotos promocionais permanecem. World Peace War, propaganda anti-guerra. Entre 2008 e 2010, em Santa Bárbara, Califórnia, foi ao ar um comercial de tema pacifista chamado World Peace War. Veiculado tarde da noite, mostrava imagens de protestos como o de Tijuana e uma trilha sonora operística. O anúncio tinha a intenção de denunciar conflitos armados. Embora tenha circulado por alguns canais locais, nenhum arquivo ou gravação desse comercial foi encontrado online. Sua ausência o classifica como mídia perdida, sem registros de onde possa estar arquivado. Kansas City Blender Map. Curta horror de 1986. Direcionado por Todd Sheets, Kansas City Blender Map é um curta horror de 1986 que retrata um serial killer usando um liquidificador para matar suas vítimas. Pouco se sabe sobre o filme e, apesar de outras obras de Sheets terem sido lançadas em Blu-ray, este curta nunca apareceu em nenhum formato comercial. Sheets confirmou que o material está praticamente perdido. Não há cópias conhecidas, tornando-o um dos títulos mais obscuros de sua filmografia. A Viuvinha, 1916. A Viuvinha foi uma adaptação do romance homônimo de José de Alencar. O filme foi rodado em cenários improvisados, com paredes de papel montadas no quintal do próprio diretor, refletindo as limitações técnicas do cinema brasileiro nascente. O desfecho da produção foi dramático. Em um gesto simbólico, Barros teria incendiado todas as cópias logo após a primeira exibição, realizada de maneira quase caseira, também em seu quintal. A Cinemateca Brasileira registra oficialmente que nenhuma cópia sobreviveu, transformando o título em um dos casos mais emblemáticos da perda total de material cinematográfico no país. Five Star Clan, grupo musical japonês dos anos 90. Era uma banda experimental japonesa dos anos 90, composta por 5 integrantes que usavam figurinos excêntricos. Seu som misturava punk, noise e poesia falada. Muitas de suas gravações iniciais foram perdidas ou destruídas ao longo do tempo. Fãs especulam que existam gravações ao vivo ou demos nunca lançados que ainda podem ser encontrados, mas até agora nenhuma cópia oficial foi localizada, mantendo o grupo dentro da categoria de mídia desaparecida. Arquivos de Nikola Tesla, documentos possivelmente ausentes. Após a morte de Nikola Tesla, em 1943, o governo dos Estados Unidos confiscou seus papéis e documentos sob a justificativa de segurança nacional. A maior parte dos arquivos foi transferida ao Museu Tesla, na Sérvia, nos anos 1950. Entretanto, há suspeitas de que alguns documentos, especialmente aqueles ligados a tecnologias militares, como armas de feixe de partículas, ainda estejam retidos ou tenham sido destruídos. Embora a maioria dos escritos de Tesla esteja disponível, a possibilidade de documentos secretos ainda existirem alimenta teorias de que parte do legado científico do inventor permanece oculta. Toy Story 2. Erro de produção no Ultimate Toy Box. Vendido exclusivamente na Costco nos primeiros anos 2000, continha um erro de fabricação. Algumas cópias incluíam uma versão preliminar do filme, com animações inacabadas e elementos não finalizados. O problema surgiu por falha de comunicação entre a Pixar e a empresa responsável pela prensagem dos discos. Depois que o erro foi detectado, a Pixar e a Disney pediram desculpas e ofereceram a substituição dos DVDs defeituosos. As cópias com o material incorreto se tornaram itens de colecionador entre os fãs da franquia.
Yumi Nikki. Demos raras do jogo indie japonês. Lançado em 2004, Yumi Nikki segue a garota Matatsuki em um mundo onírico repleto de criaturas surreais. Antes do lançamento oficial, foram distribuídas versões demo que continham áreas, itens e diálogos que foram modificados ou removidos na versão final. Embora alguns fãs tenham conseguido cópias dessas demos, elas nunca foram lançadas oficialmente. Hoje, essas versões de demonstração são difíceis de encontrar e são procuradas por colecionadores que desejam analisar o desenvolvimento do jogo. The Capricorns, álbum The Capricorns Are Gonna Get You, nunca lançado. A banda britânica The Capricorns, ativa no início dos anos 2000, lançou o álbum Go the Distance em 2001 com boa crítica. Um segundo álbum, intitulado The Capricorns Are Gonna Get You, estava previsto para 2003 sob a gravadora Memphis Industries, mas foi retirado antes do lançamento devido ao conteúdo controverso das letras e da arte. A banda recusou-se a fazer alterações, resultando no álbum sendo arquivado e nunca distribuído. Pocoyo World. Pocoyo World foi um jogo online lançado em 2009, baseado na série infantil Pocoyo, desenvolvido pela Zinkia Entertainment, permitia que crianças criassem avatares, resolvessem quebra-cabeças e interagissem com outros jogadores em diversos idiomas. Em 2018, o serviço foi encerrado e o site retirado. Como o jogo funcionava exclusivamente online, a sua remoção deixou o título inacessível, sendo considerado mídia perdida. The Core, jogo Atari 2600 parcialmente perdido. The Core era um protótipo de Atari 2600 que nunca chegou ao mercado. A cartilha original continha conteúdo adulto, incluindo nudez, mas a extensão real desse material ainda é incerta. Um protótipo foi descoberto em 2006 e disponibilizado por colecionistas, mas parte do código permanece ausente. Por isso, o jogo é visto como parcialmente perdido. Habbo Hotel, jogos móveis Habbo Islands e Habbo Adventure. O sucesso da rede social virtual Habbo Hotel gerou adaptações para celulares. Em 2005, Habbo Islands foi lançado para telefones Nokia, permitindo que usuários criassem ilhas e interagissem. Em 2007, Habbo Adventure chegou como um RPG que expandia a experiência do Habbo. Ambos os jogos tiveram vida curta e foram retirados das lojas de aplicativos. Press Your Luck, versão britânica Whammy. Nos anos 2002 a 2003, a ITV transmitiu Whammy, The All New Press Your Luck, adaptação britânica do game show americano. Apresentado por Tim Davis, teve apenas 14 episódios. Até o presente, não há registro de que gravações completas estejam disponíveis em arquivos públicos. É possível que algumas cópias existam em coleções particulares, mas nenhuma foi confirmada, tornando a série um exemplo de mídia desaparecida fora dos Estados Unidos. Before the Dawn, concertos de Kate Bush. Em 2014, Kate Bush realizou sua primeira série de shows ao vivo em 35 anos no Hammersmith Apollo. Um álbum ao vivo, Before the Dawn, foi lançado em 2016, contendo apenas trechos selecionados. Nenhum vídeo completo dos shows foi oficialmente divulgado. Alguns fãs gravaram trechos amadores que circulam na internet, porém a gravação integral permanece inexistente, caracterizando-a como mídia perdida. Food Fight, jogo baseado no filme de 2012. Food Fight, filme animado de 2012, narrava um supermercado que ganha vida à noite com personagens de comida. Paralelamente, um videogame para PlayStation 3 e Xbox 360 estava em desenvolvimento pela Endspace, mas nunca chegou ao mercado. O jogo foi abandonado antes do lançamento e nenhuma cópia oficial foi distribuída. Apenas rumores e imagens conceituais permanecem, fazendo-o parte do catálogo de mídia perdida. Um Bravo do Nordeste, 1931. Dirigido por Edson Chagas, este western nordestino estreou em 8 de maio de 1931 e contava a trajetória de um ladrão de gado que, ao tentar enganar um fazendeiro, acaba se apaixonando pela filha do coronel. A trama misturava elementos de romance, crime e faroeste em um cenário tipicamente sertanejo, o que o tornava uma produção singular no cinema brasileiro da época. O desaparecimento do filme é cercado de boatos.
boatos. A versão mais difundida afirma que o próprio Chagas teria fugido, levando consigo a única cópia existente, que jamais foi arquivada em nenhum acervo público. Rick e Morty, comerciais The New Jared. A série animada Rick e Morty produziu 3 comerciais para promover a rede de sanduíches Subway, apresentando Jared Fogle, ex-porta-voz da empresa. Os anúncios, lançados pouco antes da prisão de Fogle por crimes contra menores, foram retirados rapidamente das emissoras. Não há registros de que cópias desses comerciais tenham sido preservadas. Acredita-se que tenham sido destruídas após o escândalo. Sleepless, programa de TV alemão. Sleepless foi um programa noturno de televisão alemã que entre 1996 e 1998 apresentava videoclipes, entrevistas e performances ao vivo de bandas, além de debates sobre cultura pop. Grande parte do conteúdo está disponível online, mas alguns trechos, como a entrevista de 1998 com Rob Zombie, ainda não foram encontrados. Advent of Ascension, mod de Minecraft, 2015 a 2019. O mod Advent of Ascension trouxe ao Minecraft novos itens, inimigos e dimensões. A versão 1.7.10, lançada em 2015, incluía várias dimensões inéditas, mas o link de download foi removido, embora alguns usuários ainda guardem os arquivos. A versão 3.33 de 2019 trouxe novos chefes e dimensões, mas também teve seu download retirado do site oficial. Mesmo com a perda dos links oficiais, partes dos arquivos foram preservadas por membros da comunidade, permitindo que o mod ainda seja jogado por quem os possui. Contudo, a falta de um repositório centralizado faz com que parte do conteúdo seja considerado perdido para a maioria. Cutie the Kitten, jogo cancelado inspirado em YouTubers. Em 2017, o criador de conteúdo Cutie the Kitten anunciou um jogo 3D em terceira pessoa que combinaria jogabilidade ao estilo de Doom, com cutscenes e batalhas contra chefões, apresentando personagens de diversos YouTubers. Apenas 3 níveis dos 40 planejados foram concluídos, e 3 capturas de tela da versão alfa foram divulgadas. O projeto foi abandonado antes do lançamento, e não há cópias jogáveis disponíveis. O título, seu nome oficial e os arquivos permanecem desconhecidos, colocando-o na lista de mídia perdida. Yukiko Okada, transmissão de rádio perdida, 1986. Yukiko Okada, ícone pop japonesa dos anos 1980, participou de um programa de rádio chamado Onienko Club no Hopi Hajo. Durante a transmissão, cantou vários de seus sucessos. A gravação original foi feita, porém as fitas foram perdidas ou destruídas ao longo dos anos e nunca foi reemitida nem lançada oficialmente. Somente registros escritos da participação de Okada permanecem, enquanto o áudio original continua como mídia perdida para os fãs da artista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais, é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!